Você sente isso, não sente? Essa pontada no peito, essa coisa que não tem nome, que chega de mansinho quando a gente está sozinho, depois de um dia exaustivo de trabalho. Você deita na cama, a casa em silêncio, e tudo deveria estar bem. Você fez tudo certo, cumpriu suas obrigações, mas não está. Há um vazio, uma ausência que não se explica. Silêncio. Aquela sensação de que, não importa o que você faça, nunca é bom o bastante para merecer um olhar de aprovação, um reconhecimento genuíno. E, mesmo agora, aos 40, 50 anos, com toda a sua experiência, com tudo o que você construiu, essa sensação de invisibilidade ainda dói. Ela está lá, latente, esperando um momento de quietude para se manifestar. Essa dor sem nome, você a conhece, não conhece? Um relógio de parede em silêncio, marcando as horas tardias, enquanto William está encolhido em uma poltrona, a luz da rua entrando timidamente pela janela, iluminando a poeira no ar. Eu sou o William, tenho 77 anos. E sim, eu conheço essa pontada. Conheço esse vazio. Conheço a vergonha de não saber nomear o que estava errado, mesmo quando tudo parecia certo. Passei a vida inteira correndo atrás de algo que eu achava que preencheria esse buraco. Conquistas acadêmicas, títulos profissionais, dinheiro suficiente para nunca mais me preocupar, o reconhecimento dos outros, dos grandes, dos que importavam. Acreditava piamente que, se eu fosse bom o suficiente para o mundo lá fora, se eu acumulasse o bastante, finalmente seria bom o suficiente para mim. Para os meus pais, que eu achava que precisava impressionar. Levei décadas, mais de meio século, para ser exato. Mais de 50 anos correndo na direção errada, com um mapa que me levava para lugar nenhum. Para finalmente entender o que realmente aconteceu comigo, o que me fez correr tanto, e o que me deixou tão vazio no final. E talvez, só talvez, o que aconteceu com você também. Não sou um especialista, não tenho diplomas em psicologia. Sou apenas um homem velho que sobreviveu à sua própria vida e finalmente começou a enxergar. Uma linha do tempo invisível se estendendo atrás de William, cheia de marcos de sucesso, mas cada marco está vazio ou rachado, como promessas não cumpridas, em um fundo cinzento. Nós, homens, somos ensinados desde muito cedo a ser fortes. A não sentir, a não demonstrar fraqueza. Somos programados para preencher o vazio com trabalho, com barulho, com status, com qualquer coisa que nos impeça de ficar a sós com nossos próprios pensamentos, com nossos próprios sentimentos. Você se lembra daquela sensação persistente de nunca ser bom o suficiente? De que não importava o quanto você fizesse, o quanto se esforçasse, sempre havia algo faltando, algo que precisava ser corrigido em você, ou pior ainda, a sensação de que você só existia para servir a uma expectativa externa, para cumprir um papel que não era seu, mas que foi imposto. Que você, verdadeiro, com seus próprios desejos, medos e dores, era invisível. Não era visto de verdade. Não era ouvido. Apenas o que você podia fazer, o que você podia dar, o que você podia produzir, era considerado relevante. E se você não produzisse, se você não fosse útil, então você era, o quê? Indigno, um fardo. Essa é a herança silenciosa que muitos de nós carregamos, uma ferida que sangra sem que ninguém veja. Meu pai, ele nunca me olhava nos olhos, não de verdade. Apenas para encontrar a falha, o erro, a imperfeição. Lembro de um carrinho de madeira que eu fiz na oficina da escola, aos 8 anos. Passei semanas nele, lixando, pintando. Cheguei em casa, todo orgulhoso, com o carrinho na mão. Mostrei a ele, com os olhos brilhando. Ele pegou o carrinho, virou de um lado para o outro, analisou cada detalhe, e com uma voz seca, sem qualquer entonação de alegria, disse: "A roda esquerda está um pouco torta, William. Poderia ter feito melhor. Não é perfeito. Não houve um bom trabalho. Não houve um abraço. Não houve um estou orgulhoso. Apenas a correção." A mensagem era clara, e se gravou a ferro e fogo na minha alma: você não é bom o suficiente. Precisa ser mais. Precisa fazer mais. O amor, ou o que eu achava que era amor, era condicional. Era um prêmio por performance impecável, por resultados. E eu, uma criança desesperada por um olhar de aprovação, aprendi que para ser amado, para ser visto, eu precisava ser perfeito. Precisava ser o melhor em tudo. Precisava esconder qualquer erro, qualquer fraqueza. A raiva contida, a dor sem nome de nunca ser aceito como eu era, viraram meu combustível e meu carrasco. E a vergonha, a vergonha. Ela se instalou bem fundo, como uma raiz venenosa que sufocou qualquer broto de alegria genuína.
Eu me sentia invisível, a menos que estivesse performando. Então eu corri. Corri a vida toda, como se minha existência dependesse disso. Me formei com honras, trabalhei incansavelmente, construí uma carreira de sucesso meteórico, tive o carro do ano, a casa maior, o escritório com vista panorâmica para a cidade inteira. As pessoas me elogiavam, me admiravam. Eu era o homem de sucesso, o exemplo a ser seguido. Mas, quando eu finalmente consegui aquela promoção que eu sonhei por décadas, o cargo de diretor executivo, eu olhei para fora da minha janela, para a cidade lá embaixo, e senti um buraco. Um vazio gelado, um abismo que não podia ser preenchido por nenhum troféu, nenhum elogio, nenhum saldo bancário. Aquele era o auge do que eu achava que queria, o ápice da minha corrida, e lá estava eu, mais vazio do que nunca. A dor sem nome era mais forte do que qualquer alegria de conquista. Eu tinha tudo o que a sociedade dizia que era sucesso, e não tinha nada do que realmente importava. A invisibilidade que eu sentia na infância se tornou uma realidade cruel, mesmo no topo do mundo, onde todos deveriam me vereador. Era como se eu tivesse escalado uma montanha gigantesca para descobrir que o cume estava oco. A mesma sombra me seguia nos meus relacionamentos mais íntimos. Eu casei, tive filhos. Construí uma família, como se esperava de mim. Mas a forma como eu aprendi a me relacionar, a buscar validação, a evitar a falha, a performance constante, se repetiu ali. Eu via meus filhos, mas não conseguia estar lá de verdade, presente. Eu estava fisicamente no mesmo cômodo, na mesma mesa, mas a minha mente estava sempre processando, analisando, buscando o próximo passo no trabalho, a próxima conquista, ou fugindo de qualquer confronto emocional que pudesse revelar minha própria fragilidade. Minha esposa dizia que eu estava sempre distante, que eu não me abria, que havia uma parede invisível entre nós. E eu não entendia por quê. Eu amava minha família, mas era um amor que eu não sabia expressar de forma plena, sem as amarras da performance, sem a necessidade de controle. Eu me sentia incapaz de dar o que não recebi, de ser o porto seguro que nunca tive. E essa culpa me corroía por dentro, uma vergonha silenciosa por não conseguir ser o pai, o marido que eu queria ser, o que eu sabia que eles mereciam. Eu não sabia como ser vulnerável, como ser apenas humano. Tenho um amigo, o João. Aos 60 anos, ainda compra carros de luxo, casas de veraneio, sempre em busca da próxima grande coisa, do próximo status. Ele está sempre ocupado, sempre correndo, sempre falando sobre seus investimentos e suas viagens. E sempre com aquela pontada de insatisfação nos olhos, aquela inquietação que eu conheço tão bem, pois foi minha companheira por décadas. Ele é a imagem perfeita do sucesso, mas a sua alma parece faminta, insaciável. Por outro lado, tem o Miguel. O Miguel largou tudo aos 55. Vendeu a empresa que construiu com tanto suor, comprou um sítio pequeno no interior e começou a plantar a própria horta. Ele não tem mais o status, a fortuna que tinha, mas quando eu o vejo, ele está em paz. Uma paz que irradia. Ele fala sobre o sabor de um tomate que ele mesmo plantou com uma alegria genuína, uma presença que eu nunca vi nele antes, nem quando ele era milionário. Ele está ali, presente, naquele momento, naquela terra. Não está correndo. Ele encontrou uma suficiência interna, uma plenitude, que eu só comecei a tatear depois dos 70 anos. É possível, meu amigo. Não é uma teoria de livro. É uma vida real, vivida, que mostra que a gente pode, sim, parar de correr. Liberdade, meu amigo, não é ter uma conta bancária gorda. Não é ter a agenda cheia de compromissos importantes que te fazem sentir útil. Não é o poder de comprar o que quiser. Liberdade é poder sentar em silêncio, sem a necessidade de preencher cada segundo com algo, e sentir que você é o suficiente, agora, neste exato momento. É a capacidade de olhar para si mesmo com gentileza, de aceitar suas imperfeições, seus erros passados, suas falhas, e ainda assim se sentir digno de amor e paz. Suficiência não é o que você tem, o que você acumula, mas o que você é, na sua essência mais pura. É a permissão para existir sem a constante necessidade de provar algo a alguém, ou, mais importante, a si mesmo. É a paz que vem de entender que a criança dentro de você, aquela que sempre se sentiu invisível e não amada, finalmente pode ser vista e amada por você mesmo, incondicionalmente. É a ausência de vergonha. É a sensação de que, finalmente, você pode respirar. O William, idoso, com os braços abertos, sentindo uma brisa suave, como se tivesse se libertado de correntes invisíveis, em um campo aberto e verde, com um céu azul, a expressão de alívio. A gente corre para fora porque é assustador olhar para dentro.
É mais fácil se manter ocupado, distraído, do que encarar o que realmente nos habita. Porque lá dentro, a gente tem medo de encontrar a criança que ainda se sente invisível, a dor sem nome que carregamos desde muito cedo, a raiva contida por não ter sido visto, a culpa por não ter sido bom o suficiente para os nossos pais. A gente tem medo de que, se pararmos de correr, se pararmos de nos ocupar com a próxima meta, o próximo projeto, o próximo desafio, o vazio nos engolirá de vez. Mas o vazio não é o inimigo, meu amigo. O vazio é, na verdade, o espaço. É o espaço onde a verdade pode finalmente respirar, onde a gente pode, pela primeira vez, dar voz àquela dor silenciosa que carregamos há décadas. É a chance de finalmente parar de tentar preencher o buraco com coisas externas que nunca foram feitas para caber ali, que são como água em um cesto furado. A busca incessante por validação externa, por reconhecimento que nunca chega de verdade, é uma prisão autoimposta. E o medo de parar, o medo de sentir, é o nosso carcereiro mais cruel. O William, idoso, acorrentado por correntes invisíveis que se estendem para fora de uma porta aberta, enquanto ele hesita em sair, o medo visível em seu rosto, a porta aberta simbolizando a escolha. Você não precisa mais correr, meu amigo. Não precisa mais provar nada. Não precisa mais se esconder. Permita-se sentir essa dor, essa vergonha, essa culpa que te acompanha. Dê voz a ela, mesmo que seja apenas para você, em silêncio. Permita-se, pela primeira vez na vida, ser o pai que você nunca teve para a criança dentro de você. Aquele pai que te vê, que te aceita, que te diz que você é o suficiente, exatamente como você é, o que você viveu, a forma como você foi criado, não foi sua culpa. Você não escolheu sentir essa invisibilidade, essa ausência. Mas o que você faz com isso agora, a partir deste momento, é sua responsabilidade. Não para o mundo, não para os seus pais, mas para você mesmo. Para a sua própria paz. E se você sente que isso tocou algo em você, que essa conversa fez sentido, que você se reconheceu em alguma parte, e você conhece alguém que precisa ouvir isso, que está se sentindo assim, silenciosamente, por favor, compartilhe este vídeo. Porque há muitos de nós, homens, carregando essa dor invisível, essa solidão profunda. E talvez, juntos, compartilhando nossas verdades, possamos começar a desatar alguns desses nós que nos prendem há tanto tempo.